A vida dura das mulheres na época Tudor. Um casamento Tudor era geralmente um caso cuidadosamente orquestrado, fosse para o monarca ou plebeu. Um acordo comercial para salvaguardar fortunas familiares, aumentar riqueza e propriedade e promover status social. Esperava-se que a noiva trouxesse um dote grande. Casamentos por amor e cenários de Romeu e Julieta eram estritamente para o palco. A Igreja Católica tradicional considerava o casamento um mal necessário para aquelas mulheres fracas demais para permanecerem virgens, enquanto a Igreja Protestante considerava o casamento perfeitamente aceitável, desde que a esposa permanecesse sempre obediente ao marido. Sexo antes do casamento ou fora dele era ilegal na época Tudor, o que possivelmente é o motivo pelo qual Shakespeare foi tão rápido em se casar com Anne Hathaway depois que ela engravidou. Um método relativo de controle de natalidade envolvia beber suco de madressilva por 37 dias consecutivos. O aborto era contra a lei. Uma mulher enfrentava a execução se não conseguisse provar que seu filho havia morrido de causas naturais. A incapacidade de conceber sempre foi considerado uma responsabilidade da esposa. Como cura para esse infortúnio, as mulheres estéreis eram aconselhadas a tocar a mão de um homem enforcado e já morto. O relato dramático de Shakespeare sobre o encontro de Macbeth com 3 bruxas demonstra a atitude Tudor em relação à bruxaria. A superstição e o medo eram amplamente difundidos durante o século XVI. John Jewel, bispo de Salisbury, implorou a rainha Elizabeth para reviver as leis punitivas contra bruxas. Até ele considerava as condições médicas agora conhecidas como um derrame ou um câncer um resultado de feitiços mágicos, lançados pelos servos do diabo, invocando poderes sobrenaturais para infligir danos a bons cristãos tementes a Deus. Qualquer mulher solteira que tivesse o azar de atrair a atenção de um vizinho hostil ou invejoso podia ser acusada de bruxaria. Enquanto isso, os homens escapavam de ser rotulados de bruxos e alguns, como John Dee e Walter Raleigh, podiam se envolver quase imponentemente no que poderia ser considerado feitiçaria. A maternidade continuou sendo um assunto arriscado. Muitas mulheres, incluindo Jane Seymour e Catherine Parr, morreram após terem dado à luz, provavelmente devido a procedimentos médicos inadequados e má higiene no momento do parto. A ideia de se utilizar parteiras declinou na era Tudor, devido à crescente importância dos médicos homens. Ser parteira, inclusive, podia fazer você ser considerada uma bruxa. As mulheres ricas não amamentavam, haviam amas de leite para isso. Elas deveriam estar prontas para engravidar novamente, já que a mortalidade infantil era alta. 1/3 de todas as crianças do século XVI morriam nos primeiros 5 anos. Ser mãe ou bebê durante a era Tudor era repleto de dificuldades. As parteiras auxiliavam uma mulher em trabalho de parto usando uma cadeira, considerada na época Tudor uma posição de parto preferível a se deitar na cama. Não era também considerado que os homens estivessem presentes no parto.